Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 9 de maio. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal decide que o município pode proibir o lançamento de fogos de artifício barulhentos. A matéria tem repercussão geral reconhecida e deve ser aplicada em todos os processos que discutem esse mesmo tema. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Segunda turma do STF revoga a medida que proibia condenado na Operação Lava Jato de viajar para fora do Brasil. Supremo invalida leis do Rio de Janeiro sobre licenciamento de veículos e atribuições do Detran. E ainda, comarca de Brumadinho instala central de perícias médicas para agilizar processos envolvendo o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Minas Gerais. A segunda turma do Supremo revogou a medida que proibia um homem condenado na Operação Lava Jato de fazer viagens internacionais. Os detalhes da reportagem de Marta Ferreira. Sérgio Souza Bocaletti trabalhou como engenheiro e foi condenado pela Justiça Federal em Curitiba na Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro, por pagamento de propina nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Uma das medidas cautelares impostas a ele foi a proibição de viajar para o exterior. A defesa, então, recorreu ao Supremo. A questão foi analisada pela segunda turma, que manteve a proibição. Os advogados recorreram de novo e o caso foi rediscutido pelo colegiado. Primeiramente, o ministro Edson Fachin, relator do processo, havia votado no sentido de rejeitar o pedido. Ao contrário do que está nos embargos, pelo menos em meu modo de ver, não subsiste a contradição apontada na tese defensiva, porquanto as circunstâncias dos autos analisados em conjunto indicam a necessidade da conservação dessa medida, de modo que a alegação de que houve a prestação de informação acerca de todas as contas mantidas pelo embargante no estrangeiro não se presta a infirmar os fundamentos da medida cautelar impugnada. Mas o ministro Gilmar Mendes abriu divergência. O somatório dos argumentos associado à ausência de contemporaneidade da restrição autorizam o acolhimento dos embargos declaratórios, a meu ver. Logo, do ponto de vista objetivo, concreto e tangível, a manutenção das restrições quanto ao uso do passaporte e viagem ao exterior é incompatível com o estágio do processo, o comportamento das partes e também com as possibilidades de cooperação penal internacional plenamente acionáveis. Nesse contexto, a meu ver, não há proporcionalidade da perseverança das medidas cautelares no caso concreto. Por isso, com a devida vênia ao eminente relator, voto preliminarmente pelo acolhimento dos embargos de declaração para o fim de conceder a ordem com a revogação das cautelares impugnadas, consistente na entrega dos passaportes e a proibição de se ausentar do país. A divergência foi seguida pelos demais ministros. No fim da sessão, o ministro Edson Fachin reajustou o voto, acompanhando o entendimento do ministro Gilmar Mendes. Assim, a segunda turma revogou a medida que proibia Sérgio Souza Bocaletti de viajar para o exterior. E essa sessão marcou o retorno do ministro Dias Toffoli à segunda turma. A alteração ocorreu após a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski no mês passado. O ministro Ricardo Lewandowski prestou relevantes serviços ao Supremo Tribunal Federal, de modo especial também no âmbito dessa turma. Ele que, com todos os méritos, é mestre, doutor, livre docente, professor da Universidade de São Paulo, titular da área de Teoria Geral do Direito e do Estado. Ao mesmo tempo é professor de professores, cito exemplo, nosso ministro Dias Toffoli, aqui presente, próprio ministro Alexandre de Moraes, que integra a primeira turma. E acho importante consignar a capacidade de diálogo do ministro Lewandowski durante toda a sua trajetória. Eu, particularmente,
inclusive como advogado-geral, pude testemunhar o espírito público e republicano do ministro Lewandowski. Ao mesmo tempo, hoje, nós temos o preenchimento da sua cadeira através da assunção na segunda turma, sucedendo o ministro Dias Toffoli. Ministro Dias Toffoli, que, além de uma advocacia bastante frutífera ao longo de sua carreira, foi advogado-geral da União e um brilhante advogado-geral da União. Para nós é uma alegria tê-lo na segunda turma, trazendo sua experiência, seu equilíbrio, serenidade, o que é reconhecido por todos. Seja bem-vindo, ministro Toffoli. Eu gostaria de dar as boas-vindas, também reforçando as palavras de Vossa Excelência, ao ministro Dias Toffoli, certo de que Sua Excelência será, como foi no passado, extremamente feliz, e nós também estamos muito felizes em receber o ministro Dias Toffoli. É uma alegria retornar aqui à segunda turma, agradecendo as manifestações afetivas de acolhimento de todos. Muito obrigado. Uma mulher condenada por furto de fraldas cumprirá a pena em regime inicial aberto. Ela não ficou livre da condenação porque é reincidente em furto e receptação. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. O repórter Renato Rosa tem as informações. A mulher foi condenada em primeira instância a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de multa. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o recurso de apelação e o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o habeas corpus, que pedia a absolvição. O entendimento foi que o princípio da insignificância ou bagatela não se aplicaria a esse caso, porque a mulher é reincidente e a condenação deve ser mantida. Ao acionar o Supremo, a Defensoria Pública de Minas Gerais insistiu na aplicação do princípio da bagatela, devido ao pequeno valor dos 4 pacotes de fraldas furtados pela mulher. Na decisão, o ministro do STF, André Mendonça, observou que, no caso, a aplicação do princípio foi afastada nas instâncias anteriores porque a mulher tinha 2 condenações definitivas, por furto e receptação, e o valor total das fraldas, de R$ 120, correspondia a 10% do salário mínimo na época, em 2017. Apesar de não preencher os requisitos para ficar livre da condenação, o ministro determinou a fixação do regime inicial aberto, porque a pena é inferior a 4 anos. Em sessão virtual, o plenário do Supremo decidiu por unanimidade que os municípios têm legitimidade para aprovar leis que proíbam a soltura de fogos de artifício barulhentos. O recurso foi apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra a decisão que validou a lei do município de Itapetininga, que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam estampido. O relator, ministro Luiz Fux, lembrou que a Corte já havia validado a lei da capital paulista que havia implementado essa medida de proteção em razão dos impactos negativos que fogos com efeito sonoro ruidoso causam às pessoas autistas e a diversas espécies de animais. O ministro ressaltou ainda que a resolução do CONAMA autoriza expressamente a fixação de limites de emissão de ruídos em valores mais rígidos em níveis estadual e municipal. Para o ministro, a lei de Itapetininga está de acordo com a disciplina federal, tratando-se, na verdade, de uma regulamentação mais protetiva, levando em conta os impactos negativos à saúde e ao meio ambiente. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de leis do Rio de Janeiro que estabeleciam normas sobre o licenciamento de veículos automotores e a fiscalização realizada pelo Detran. Acompanhe mais detalhes com Anderson Arcoverde. A decisão foi tomada em julgamento no plenário virtual. Os ministros analisaram 2 leis fluminenses que mudaram normas sobre o licenciamento de veículos. A principal alteração foi que o licenciamento não poderia mais ser condicionado ao pagamento do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, de multas e à vistoria de segurança e de emissão de gases poluentes. Todos os ministros acompanharam o voto do relator, Gilmar Mendes, de que apenas o Executivo pode propor leis sobre atividades dos servidores públicos e órgãos da administração. Além disso, segundo o relator,
Uma das leis invadiu a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte e contrariou o Código de Trânsito Brasileiro, que condiciona o licenciamento à quitação dos tributos e multas. As normas foram consideradas inconstitucionais. Também em sessão virtual, o STF já formou maioria para validar o decreto que vetou a redução das alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas de empresas do lucro real. Segundo o Ministério da Fazenda, a decisão garante a arrecadação de cerca de 6 bilhões por ano aos cofres públicos. Evelyn Araújo. 7 dos ministros do STF votaram para manter a decisão individual do ministro Ricardo Lewandowski, que, em março, suspendeu todas as decisões judiciais que impediam a aplicação das alíquotas reduzidas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras. Lewandowski havia verificado a existência de sentenças conflitantes sobre o tema. Em dezembro do ano passado, então, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no exercício da presidência, havia promulgado um decreto que diminuiu pela metade as alíquotas dos impostos para pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa. Em janeiro, contudo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou um novo decreto com vigência imediata que revogou o anterior e manteve os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015. Na ação no Supremo Tribunal Federal, a Presidência da República, representada pela Advocacia Geral da União, apontou a existência de decisões contraditórias da Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as novas alíquotas. No julgamento colegiado para referendar a decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, os ministros André Mendonça e Rosa Weber, presidente do STF, divergiram do relator. Já o ministro Gilmar Mendes apontou ressalvas. A seguir, Justiça mantém condenação de funcionários de banco que assediaram estagiária. Voltamos em instantes. Na sequência do Jornal da Justiça, tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Guilherme Glória traz os destaques da pauta de julgamentos. Na sessão plenária dessa terça-feira, os ministros devem analisar recursos referentes a supostas fraudes à cota de gênero. São 3 processos que questionam candidaturas femininas fictícias que teriam sido lançadas com o objetivo apenas de preencher o percentual mínimo obrigatório. Isso nas eleições de 2020. O relator dos processos de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, é o ministro Sérgio Banhos. Já o relator do processo que diz respeito ao município de Mossoró, também no Rio Grande do Norte, é o ministro Carlos Horbach. A sessão começa logo mais, às 19 horas. A Justiça manteve a condenação de 3 funcionários do Banco de Brasília, o BRB, por assédio sexual contra uma estagiária que na época tinha 17 anos. Renato Rosa. A decisão foi mantida em segunda instância e depois pelo Superior Tribunal de Justiça. Não cabe mais recurso. Os réus, 2 gerentes do BRB e outro funcionário, foram condenados a 4 anos de prisão em regime semiaberto e pagamento de multa. De acordo com a denúncia, o caso ocorreu há 6 anos. A então estagiária do banco tinha 17 anos. Disse que recebia elogios sobre sua beleza, proposta de ficar com um deles e outras abordagens, em troca de favores sexuais. Segundo o Ministério Público, com medo de represálias, ela aceitou o convite para um almoço, quando foi constrangida a ingerir bebida alcoólica. Depois, os gerentes teriam falado que a deixariam em casa, mas desviaram o caminho e foram para um motel, junto com outras 2 estagiárias que participaram do almoço. A adolescente informou que não cedeu às investidas e, quando chegou em casa, contou tudo para os pais, que registraram a ocorrência. O Tribunal Regional da Primeira Região garantiu que uma candidata em recuperação de cesariana tem o direito de remarcar os testes de aptidão física para concurso público. A repórter Madeleine Machado tem os detalhes dessa decisão.
A 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o recurso da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso contra a decisão da Justiça Federal em Cuiabá, que determinou a remarcação dos testes de aptidão física e de aptidão específica para a candidata, que havia dado à luz à época da realização dos exames. A candidata procurou a Justiça depois que a organização do concurso para aluno soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Mato Grosso negou seu pedido de remarcação. Ela alegou ser incabível exigir que ela fizesse os testes estando com a sua capacidade reduzida por estar se recuperando de parto cesariana. Para o relator do caso, desembargador federal Souza Prudente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a remarcação de teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época da sua realização é constitucional e se aplica também à mulher sem condições de retornar às atividades em decorrência do parto. O voto foi seguido por unanimidade pelo colegiado. O Superior Tribunal de Justiça não admitiu o uso da ação possessória para retomada de imóvel alugado. Você confere a decisão da 4ª turma com a repórter Júlia Avelar. De acordo com o processo, após a morte do pai, um dos herdeiros avisou a locatária que não tinha mais interesse no aluguel e pediu que ela desocupasse o imóvel. Mas a moradora se recusou a sair, alegando que teria comprado a propriedade do dono anterior. Ao confirmar a sentença que determinou a reintegração de posse, o Tribunal de Justiça de São Paulo avaliou que, tendo sido demonstrada a relação locatícia no imóvel, transmitida aos herdeiros no momento da morte do pai, estava comprovada a posse indireta do autor da ação sobre o imóvel. Apesar de considerar que, no caso, o procedimento adequado seria o da ação de despejo, a Corte Paulista concluiu que a Justiça de Primeira Instância agiu corretamente ao analisar o pedido de reintegração de posse. No STJ, o recurso especial da locatária foi provido pela 4ª turma, que reformou o acórdão e julgou extinta a ação de reintegração de posse. Segundo o colegiado, o instrumento processual adequado para que o proprietário retome a posse direta de imóvel alugado é a ação de despejo, não servindo para esse objetivo o ajuizamento de ação processória. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, concluiu que, embora o pedido tanto da reintegração quanto da ação de despejo seja a legítima posse do bem, as pretensões judiciais possuem natureza e fundamento jurídico distintos. A gente fala agora sobre o esforço concentrado do judiciário de todo o país para ampliar o acesso da população socialmente vulnerável à documentação básica. A repórter Fernanda Fernandes mostra como está a campanha Registre-se em Mato Grosso. O que a emissão de um novo documento de identificação pessoal representa? Para esta recuperanda, dignidade. Ela e um grupo de mais 20 mulheres que também cumprem pena na penitenciária Ana Maria do Couto Mey estiveram na Fundação Nova Chance, em Cuiabá, em busca de RG e CPF. É o que precisam para trabalharem dentro e fora da unidade. Eu trabalho na costura e eu vim para cá, para Ana Maria do Couto, e eu descobri que tinha uma oficina. Então lá precisa dos documentos e tem cerca de 2 anos que eu perdi meus documentos, a identidade e o CPF. Aí por isso que eu estou aqui para fazer outro. Neste outro ponto da capital, dezenas de pessoas, a maioria moradores de rua e imigrantes, aguardavam a vez para também serem atendidas. Os cartórios, a Polícia Federal, Politec e o TRE são alguns dos parceiros que têm tornado possível a expedição de documentos de forma rápida e gratuita. A ação, que segue até a próxima sexta-feira, faz parte da primeira edição da Semana Nacional do Registro Civil Registre-se. Realizada pelas Corregedorias Gerais da Justiça de todo o país, ela visa eliminar o subregistro e ampliar o acesso da população vulnerável à documentação básica. Tem por objetivo exatamente a expedição de vários documentos, como RG, CPF, título de eleitor, expedição de certidões de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, para que esse cidadão possa receber o documento e ter acesso a serviços públicos básicos, inclusive serviços sociais, programas sociais do governo. E no primeiro dia de mobilização, o Corregedor-Geral da Justiça do Amapá, em visita ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conferiu de perto os trabalhos. A Constituição prevê direitos, prevê garantias, mas não os alcança, porque eles não existem.
Então, se nós conseguirmos levar esse programa Registre-se até essa população, nós teremos a estratificação verdadeira da população brasileira. Dá oportunidade àquelas pessoas que são invisíveis, né, civilmente, e a importância é trazê-los de forma que eles possam integrar na sociedade e, obtendo esse registro e outros documentos que aqui estão sendo confeccionados, àqueles que não têm, dará facilidade de integrar ao mercado de trabalho. No próximo bloco, a gente fala sobre a inauguração da Central de Perícias Médicas de Brumadinho, Minas Gerais. Voltamos já. O plenário do Conselho Nacional de Justiça condenou magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia à aposentadoria compulsória. Eles foram acusados de venda de sentenças e tráfico de influência. A reportagem é de Viviane Novaes. De acordo com o processo, o juiz Tiago Barbosa Ferraz de Andrade fazia manobras para beneficiar a parte em um processo trabalhista, liberando valores sem seguir as regras processuais e sem ter competência para atuar nos processos. Tiago Barbosa também teria interferido em um leilão para favorecer um tio da desembargadora Maria Adna Aguiar do Nascimento, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Uma propriedade foi arrematada por um valor muito menor do que o inicial. A desembargadora Maria Adna teria atuado junto com o irmão para supostamente receber propina para legitimar a atuação de um leiloeiro. Nota-se claramente o modus operandi de como deveria ser feito aqui a questão envolvendo esses leilões, do compromisso da presidente, como ela própria colocou, a Maria Adna, quanto à atuação do leiloeiro Dark também, de modo que entendo vastamente comprovada aqui a conduta irregular e, mais uma vez eu coloco, não parece ocioso relembrar, presente o contexto ao exame, que um juiz age com abuso de poder com tal vantagem do cargo para ganho pessoal ou retaliação. Por unanimidade, o plenário do CNJ decidiu aposentar compulsoriamente a desembargadora e o juiz. O caso veio à tona na Operação Injusta Causa, sobre venda de sentenças e tráfico de influência. Hoje, os magistrados são investigados em ação penal. O CNJ determinou que a aposentadoria compulsória seja comunicada ao Ministério Público Federal, Advocacia Geral da União e à OAB da Bahia. Os desembargadores Norberto Freirix e Washington Gutenberg também foram condenados à aposentadoria compulsória. Já os desembargadores Maria das Graças Oliva Bones e Ezequias Pereira de Oliveira receberam a pena de censura. Todos são do TRT da Bahia, também envolvidos na Operação Injusta Causa da Polícia Federal. A comarca de Brumadinho, Minas Gerais, conta agora com uma central de perícias médicas. A intenção é agilizar os processos relacionados ao rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. O repórter Marco Aurélio Franco acompanhou a inauguração e conta pra gente como foi. A inauguração da nova Central de Perícias da Comarca de Brumadinho é mais uma ação do Tribunal de Justiça para dar mais celeridade aos processos. A central tem 7 salas para atendimento das demandas. 6.000 processos já estão prontos para a realização das perícias médicas. É uma ideia que vem com certeza para trazer uma maior dinamicidade, uma maior celeridade, né? Para o andamento das ações individuais movidas contra a Vale. A estimativa é de que mais de 90% dos processos dependem da realização da prova pericial para esclarecer dúvidas e controvérsias. Muitos desses processos envolvem núcleos familiares, o que eleva ainda mais o volume de perícias a serem realizadas. Essa fase de produção de provas tem por escopo aí fazer uma avaliação médica, porque a maioria desses processos envolve uma indenização por abalo à saúde mental. Então é necessário que nessa fase as pessoas sejam submetidas à perícia médica
e avaliado se realmente existe ou não os requisitos para essa indenização que é pleiteada. O rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro de 2019, motivou o crescimento das ações contra a Vale. Na comarca da cidade, estão em tramitação cerca de 14 mil ações contra a mineradora. Para dar agilidade ao andamento dos processos, o Tribunal de Justiça criou o Núcleo de Justiça 4.0, uma unidade de cooperação judiciária para atuar exclusivamente nesses casos. Uma das hipóteses da resolução do CNJ é similaridade da parte, que no caso a gente tem a empresa Vale no polo passivo, uma similaridade de causa de pedir remota, ou seja, a circunstância fática que é uniforme ao rompimento da barragem. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, o corregedor-geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos Azevedo Corrêa Júnior, juízes da comarca e integrantes do Núcleo de Justiça 4.0 participaram da inauguração da central. Sem a perícia, você não consegue andar com o processo. Então, essa perícia é fundamental para que o processo se realize e venha uma sentença e venha então uma definição desses casos aí de relevância máxima que ocorreram aqui em Brumadinho. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Ótima noite para você.